Bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2026 da Energisa. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Destaco para quem precisar de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível no ícone do globo escrito Interpretation, localizado no centro inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Para o Q&A, sessão de perguntas e respostas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam a sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. Considerando que alguns dos palestrantes estão remotos, oscilações ou instabilidades poderão ocorrer na videoconferência, impactando no tempo de respostas, especialmente durante a sessão de perguntas e respostas. Contamos com a compreensão de vocês. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Energisa, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se refere a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Energisa e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra para o Ricardo Botelho, diretor-presidente da companhia, para iniciarmos a apresentação. Ricardo, pode prosseguir, por favor. Obrigado, operadora, e um bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença de todos e todas nessa apresentação de resultados referente ao primeiro trimestre de 2026. Participam comigo aqui nessa conferência o nosso CFO e diretor de Relações com Investidores, Maurício Botelho, e também os nossos vice-presidentes e diretores e o time de Relações com Investidores. Antes de a gente dar início, peço que vocês observem os avisos legais no início dessa apresentação, antes de qualquer tomada de decisão de investimento. Começo a apresentação com as principais manchetes da semana passada, quando finalmente foram assinados pelo Ministério das Minas e Energia, de uma forma antecipada, a prorrogação das nossas 4 concessões por mais 30 anos, o que representa, nesse caso, quase a metade do nosso EBITDA. Essa notícia, que era tão aguardada por todos, deve ser comemorada com uma demonstração de amadurecimento institucional do arcabouço regulatório brasileiro, que tem como pilares a previsibilidade e a segurança jurídica e incentiva investimentos contínuos na distribuição, a sustentabilidade econômica e financeira das concessões e, em contrapartida, de contratos mais exigentes, com foco permanente na qualidade do serviço e na proteção do consumidor. Com essa maior previsibilidade no horizonte de tempo dos contratos de concessão, passamos a priorizar o planejamento das ações de mais longo prazo, visando o cumprimento rigoroso daqueles critérios técnicos, regulatórios e econômico-financeiros desses novos contratos. Passando para os principais destaques agora do resultado consolidado da Energisa neste primeiro trimestre. O EBITDA ajustado recorrente consolidado do primeiro trimestre de 26 alcançou 1,9 bilhão, um crescimento de 6,6% na comparação do trimestre, refletindo a consistência da nossa geração de caixa operacional. Quando nós consideramos a equivalência patrimonial da Norgás,
o EBITDA ajustado pela equivalência alcança cerca de 2 bilhões, um crescimento de 7%, reforçando a contribuição crescente dos nossos negócios de gás e da nossa diversificação e na geração de valor do grupo. Esse desempenho positivo de praticamente todas as nossas linhas de negócio é explicado pelo aumento da receita líquida consolidada de 7% e pela disciplina na gestão de custos, com o PMSO controlado e eficiente, se mantendo abaixo da inflação. A distribuição de energia contribuiu com 1,7 bilhões no EBITDA, avançando 7% em frente ao trimestre anterior. Outro destaque da evolução de crescimento nesse trimestre foram os negócios de gás, que avançaram 49% na S-Gás e 29% na equivalência na Norgás. O lucro líquido ajustado recorrente totalizou 207 milhões, uma redução de 47% na comparação do trimestre, refletindo principalmente o aumento das despesas financeiras líquidas e um cenário de juros mais elevados e maior custo da dívida. Próximo slide, vamos falar um pouco sobre alguns outros drivers do resultado. O PMSO consolidado se manteve abaixo do índice da inflação pelo quinto trimestre consecutivo. No primeiro trimestre desse ano, registrou um sutil aumento de 1,6% contra uma inflação de 4,14%. Na visão dos últimos 12 meses, encerrados em março, o PMSO evoluiu apenas 0,4% frente à variação de todo o ano de 2025. Na distribuição de energia, que concentra a maior parcela do PMSO, o aumento foi de 1,5% nesse trimestre. Por sua vez, o segmento de transmissão e distribuição de gás mantiveram a trajetória de redução de despesas, com quedas de 6,9% e 7,5%, respectivamente. Na frente financeira, as despesas financeiras líquidas, principal ofensor dos resultados, atingiu um valor de 1,6 bilhões no trimestre, representando um crescimento de 36%, refletindo principalmente o cenário macroeconômico de juros mais elevados. Mesmo nesse contexto, seguimos com uma estratégia disciplinada de capital, gestão ativa do passivo e a manutenção da saúde do nosso endividamento. Os investimentos consolidados, por sua vez, totalizaram 1,6 bilhão, um crescimento de 17% no trimestre. A maior parte foi direcionada à distribuição de energia, que concentrou 94% dessa alocação, refletindo nossa prioridade em investir com disciplina e operar com eficiência. Nesse slide, a gente expande a visão do endividamento, da liquidez e do cronograma de amortização de dívidas. No primeiro trimestre, a posição de caixa totalizou 15 bilhões, suficiente para cobrir com conforto os vencimentos dos próximos 3 anos. Esse nível de caixa reflete a antecipação de captações originalmente prevista para o ano de 2026, reduzindo a necessidade de acesso ao mercado em um ano que é tipicamente mais volátil. Aproveitamos as janelas favoráveis em prol da preservação da flexibilidade financeira. Adicionalmente, o perfil da dívida foi alongado com prazo médio de 7% e o custo global abaixo do CDI. E as amortizações estão mais equilibradas, com maior concentração no longo prazo, sobretudo após 2030. Como um evento subsequente, no último dia 20 de abril desse ano, a Energisa firmou um memorando de entendimento para um instrumento de quasi equity no valor de 1,4 bilhão com o Banco Itaú. A operação envolve a venda de participação minoritária em ações preferenciais da subsidiária Denerge. O aporte tem como objetivo fortalecer a estrutura de capital e apoiar o plano de investimento, mantendo a disciplina e a saúde financeira. O acordo está sujeito às condições precedentes usuais e à aprovação do CAD. Sendo assim, a gente encerra o período com a dívida líquida de 33 bilhões, alavancagem de 3,5 vezes,
Em base pro forma, se a gente considerar a injeção do instrumento de quasi equity, a alavancagem seria 3,3 vezes, permanecendo em patamar compatível com a nossa disciplina financeira e com adequada margem em relação aos nossos covenants. O resultado trimestral reforça a capacidade da companhia de o crescimento operacional em variáveis gerenciáveis, mesmo diante de um cenário macroeconômico desafiador, com taxa de juros mantida ainda no nível de 2 dígitos e pressões agravadas também pela instabilidade geopolítica no Oriente Médio. Eu finalizo aqui a minha fala e passo a palavra ao nosso CFO, diretor de Relações com Investidores, Maurício Botelho. Obrigado, Ricardo. Bom dia a todos. Agradeço a participação nessa teleconferência de resultado do primeiro trimestre da Energisa. Vou dar continuidade aqui à apresentação, vou compartilhar nos próximos slides os principais destaques dos nossos negócios. Eu vou começar, então, pelo segmento de distribuição de energia elétrica. As distribuidoras do grupo encerraram o período aqui com perdas elétricas totais de 12,31%, um resultado melhor em relação ao mesmo trimestre do ano anterior e em linha com a trajetória de controle que foi observada aqui nos últimos períodos, né? Pelo quarto trimestre consecutivo, nós estamos aqui operando abaixo do limite regulatório, que foi 12,96%, e aí conseguimos aqui ampliar a diferença positiva aqui entre perdas reais e as regulatórias em 0,66 ponto percentual. Esse desempenho aqui ele reflete a consistência das nossas ações aqui estruturantes aqui de combate às perdas, né? São apoiados aqui por gestão integrada, uso de inteligência analítica, modernização de redes e a nossa disciplina operacional, que é comum em todas as nossas distribuidoras, né? No período aqui analisado, né, 7 das 9 concessionárias elas já estão operando aqui abaixo dos limites regulatórios, né? Temos aqui 2 concessões acima do limite, que é o caso de Rondônia e Mato Grosso, né? Mas estamos observando aqui uma redução da trajetória aqui nos últimos 12 meses, aqui, reforçando aqui a efetividade das nossas iniciativas, né? Em termos de vendas de energia, totalizou 11.037 gigawatts-hora, crescimento aqui de 3,5%, acima do mercado brasileiro. O mercado brasileiro caiu 0,3%. O avanço aqui foi puxado aqui pela classe residencial, 5,1%. A industrial também foi bem, 2,8%, refletindo aqui, em certa forma, aqui a base de clientes, expansão da nossa base de clientes, e a temperatura mais elevada, especialmente na região norte e no Mato Grosso. Também destaca aqui setores como alimentos, minerais, oil and gas e a entrada de novas cargas, né? Esse crescimento aqui foi disseminado, 8 das 9 distribuidoras apresentaram expansão, e o destaque aqui está para MT, EPB, SR e ETO. Em termos de indicadores de arrecadação, registramos aqui uma taxa consolidada de 97,18% nos últimos 12 meses. É o melhor resultado histórico do primeiro trimestre. Esse resultado aqui foi alcançado mesmo no cenário aqui bem desafiador e reflete aqui a evolução do nosso processo de cobrança, uso de inteligência analítica, maior eficiência operacional. Em termos de inadimplência consolidada, encerramos aqui em 1,41%. Eu destaco aqui que teve um efeito não recorrente relacionado à baixa de crédito de um grande cliente na área de telecom, que está em recuperação judicial. E se a gente ajustar esse evento desse cliente, seria 1,34%. E mostra aí uma trajetória aqui de melhoria, né?
E em relação aos indicadores de qualidade, né, no FEC, nós estamos muito bem, todas as distribuidoras já atingiram a meta de 80%. Destaque aqui para Sergipe, Acre, Rondônia, Tocantins e Sul-Sudeste, que alcançaram aqui 100% de cumprimento. No DEC, tem 6 das 9 distribuidoras já superaram a meta regulatória dos 80%, e as outras estão dentro do plano de recuperação, dentro da meta, né? E que precisa ser cumprida até o final desse ano. Acho que aqui esse desempenho aqui ganha mais relevância aí diante da evolução regulatória aqui promovida pela ANEEL desde 2020, né? Com indicadores mais granulares, nível maior de exigência na avaliação da qualidade de serviço, né? Eu queria até aproveitar aqui esse momento, né, destacar aqui esse ponto importante da nossa disciplina operacional e regulatória, né? Quando a gente olha aqui nos últimos 8 anos, a Energisa está entre o grupo que menos pagou em termos de multa e penalidade regulatória no setor, né? Considerando a média reais aqui por unidade consumidora. Tá? Esse gráfico aqui compara os grupos econômicos do setor elétrico, né? Mostra justamente a consistência da Energisa no longo prazo, né? E o acerto da nossa estratégia de preparar tempestivamente aqui um plano de longo prazo, em vez de ações aqui emergenciais de correção de desvios aqui da qualidade, né? Aproveitando nesse mesmo ensejo aqui, eu queria destacar o reconhecimento da satisfação do cliente. Na última divulgação do IASC, da ANEEL, a Energisa Paraíba foi eleita a melhor distribuidora do Brasil pelo 3º ano consecutivo. O grupo foi destacado, novamente, reconhecido com o maior destaque aqui do Brasil, né? Esse resultado, além de reforçar a consistência do nosso modelo de gestão, aqui com foco na qualidade do serviço e eficiência operacional, e o foco no cliente. Isso aí que é um marco importante dentro do nosso ambiente regulatório, né? Avançando aqui para o outro segmento, que é o segmento gás, né? Seguimos aqui fortalecendo a nossa estrutura de gestão e integração dos negócios dentro do Grupo Energisa, né? E aí, nesse contexto, nós anunciamos recentemente uma mudança na liderança da Espírito Santo Gás. O Rafael Pereira, que antes exercia a diretoria técnica comercial, ele assumiu a presidência daquela distribuidora. Ele traz aqui quase 20 anos de experiência no setor de gás natural. E, ao mesmo tempo, o Fábio Bertolli, que era o presidente da unidade de negócio, passou a liderar a holding do segmento de gás do grupo, que abrange não somente a S-Gás, a Norgás, e os negócios também de biometano e biofertilizantes. Esse movimento aqui reforça o nosso foco na valorização dos nossos talentos internos, a integração e a captura de sinergias e no desenvolvimento de novas plataformas de crescimento aqui do segmento. Eu vou, então, aqui passar a palavra para o Fábio Bertolli, que está aqui presente comigo nesse call, e ele vai comentar sobre o segmento de gás natural. Tá? Obrigado, Maurício. Bom dia a todas e todos. Eu agradeço muito a participação em mais uma teleconferência de resultados do Grupo Energisa. E nesse trimestre, nós observamos uma evolução dos principais indicadores operacionais e financeiros do gás. O EBITDA ajustado por equivalência patrimonial é um indicador que considera a equivalência patrimonial da Norgás com o EBITDA da S-Gás cresceu 39%, refletindo a melhora do desempenho e a evolução dos resultados das nossas investidas. Esse movimento também se traduz na expansão da margem bruta por combinação das concessões, que avançou 19%, sustentada principalmente pelos ganhos operacionais e pela maior eficiência da gestão. Na evolução do mercado, nós incrementamos a nossa base de clientes e o nosso volume distribuído. Esse movimento reforça a capacidade da Energisa de transformar os negócios nos quais atua, bem como o gás natural na ampliação do portfólio e da capacidade do grupo.
nós também mantivemos disciplina nos investimentos, priorizando projetos de maior retorno e expansão estratégica da infraestrutura. Os menores investimentos que nós vimos na Norgás refletem o faseamento natural dos projetos, sem comprometer o crescimento estrutural do segmento. Já a S-Gás manteve o nível de investimentos verificados no primeiro trimestre do ano anterior. Eu destaco ainda uma alavanca estratégica importante que vem sustentando nossa tese de capturar oportunidades no setor. O LRCAP, o leilão de reserva de capacidade com oportunidades de novas demandas do setor termoelétrico. O LRCAP de 2026 representou um avanço relevante para o setor energético brasileiro, ao reforçar a segurança e a confiabilidade do Sistema Integrado Nacional por meio da contratação de termoelétricas a gás natural. Para o segmento do gás de Energisa, o leilão também abre oportunidades importantes para a nossa expansão de infraestrutura, fortalecendo a nossa base de ativos. Os projetos contratados, eles criam demanda de longo prazo, para ampliação das nossas redes de distribuição de gás. E, considerando a S-Gás e a Norgás, esses projetos associados ao LRCAP somam um potencial estimado de 367 milhões de valor presente líquido de receita, além de oportunidades relevantes no crescimento de demanda e de expansão operacional. Na S-Gás, por exemplo, os projetos envolvem 7 novas plantas termoelétricas e o potencial estimado de mais 3 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia. Já nas distribuidoras da Norgás, a gente observa a expansão relevante da capacidade e do mercado potencial em diferentes estados do Nordeste. Além do crescimento operacional, o LRCAP também fortalece a previsibilidade de receita e cria condições de continuidade dos investimentos na infraestrutura energética, posicionando o Grupo Energisa para capturar as oportunidades associadas à transição energética, segurança do suprimento e desenvolvimento regional. Seguimos, portanto, implementando uma agenda relevante para o segmento do gás, combinando crescimento, eficiência e geração de valor. E com isso, encerramos a visão dos destaques do negócio de gás para o primeiro trimestre, que seguem avançando na expansão da infraestrutura, captura das oportunidades e integração com as plataformas do grupo. Eu retorno agora a palavra para o Maurício, que vai dar continuidade para a apresentação. Bem, obrigado, Fábio, aí, pela apresentação. Eu vou seguir agora, então, comentando sobre o segmento de transmissão, que já está aí no slide. Nesse trimestre, o EBITDA regulatório alcançou aqui 170 milhões, é um incremento de 10 milhões em relação ao primeiro trimestre de 25. A razão desse crescimento aqui foi o crescimento da RAP, né? Nós tivemos aqui um reajuste tarifário de 5,32% no ciclo 2025-26 e, obviamente, aqui a entrada em operação de novos ativos. Passando para o próximo slide, nós vamos agora falar sobre a Reenergisa. No trimestre, a Reenergisa apresentou evolução aqui operacional nos diferentes negócios, né, com avanço em eficiência, expansão comercial e geração de valor, né? O EBITDA combinado totalizou aqui 64 milhões, teve um crescimento expressivo aqui, né? Ele saiu de um resultado negativo de 11 milhões no primeiro trimestre de 25, né? Nós também tivemos uma evolução importante na variação do marcação mercado do portfólio da comercializadora, e aí, como consequência aqui do nosso reposicionamento estratégico nesse segmento. No segmento de geração distribuída, nós estamos avançando aqui o EBITDA, 8% de expansão. Nós tivemos uma expansão aqui da base de cliente de 33%, e tivemos melhoria aqui de indicadores de inadimplência, além de uma redução de 4% no PMSO, e refletindo aqui uma melhor excelência aqui de vendas e eficiência operacional. No segmento de Mercado Livre, destaca aqui a evolução operacional, né, a geração adicional de 69 milhões no EBITDA, quando comparado com o primeiro trimestre de 25. Tivemos aqui um crescimento de 43,6% no faturamento de energia,
E nós tivemos também controle de despesa, uma redução aqui de 9% no PMSO. No segmento de serviços de valor agregado, tivemos um crescimento de 105% no EBITDA, a expansão aqui da margem operacional, em comparando com o primeiro trimestre de 25, né? E aí reforçando aqui nossa evolução no segmento, né? De forma consolidada, né? Nós estamos fortalecendo a plataforma de soluções energéticas do grupo e ampliando aqui a recorrência e a eficiência do segmento, tá? Bem, finalmente aqui, vou destacar a Volts. Mantivemos aqui a trajetória de evolução operacional e fortalecimento do seu posicionamento dentro do nosso ecossistema. A receita avançou 64%, refletindo aqui uma expansão de portfólio de produtos e capacidade de atender os diferentes perfis dos nossos clientes, tanto aqui no segmento B2C como B2B. Em relação à geração de caixa e lucro líquido, nós tivemos uma pequena retração de 5% e 10%, respectivamente. Mas o destaque mesmo fica por conta dos indicadores de rentabilidade, o ROI e o ROIC, retornando aqui patamares positivos, né? Esses movimentos aqui evidenciam aqui nosso ganho de eficiência, maior disciplina financeira e amadurecimento desse modelo operacional dessa nossa fintech, né? Nós estamos seguindo, avançando na consolidação da Volts como uma plataforma financeira integrada no nosso ecossistema, né? E contribuindo aqui para a diversificação de receita e o relacionamento com nossos clientes, e gerando valor aqui para o grupo. Eu finalizo aqui os destaques do primeiro trimestre e, operadora, eu queria abrir a sessão de perguntas e respostas. Agora daremos início à sessão de perguntas e respostas. Pedimos, por gentileza, que as façam todas as perguntas de uma vez só, aguardando a resposta da companhia. Lembrando que, para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam a sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Vamos à nossa primeira pergunta. É do Ricardo Belo, do Safra. Poderiam falar mais sobre a tendência do PDD que vocês veem para frente, excluindo o on-off relacionado a Oi? Há um impacto maior na MS por conta do fim do subsídio? Vocês veem esse impacto para o segundo TRI de 2026 em diante? Como está o cenário para as demais distribuidoras? Obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Newton, sou diretor de proteção à receita aqui do grupo. Ricardo, obrigado pela pergunta. Conforme você comentou na própria pergunta, né, sem esse efeito on-off, a gente teria coletado um resultado aí de 1,34, né, que seria uma melhoria de 0,03 no PSLD em relação ao mesmo período do ano anterior e ainda uma redução contra o dezembro de 25, né? Como um olhar de resultado no curto prazo, a gente tem reportado aí inadimplências e taxas de arrecadação recordes aí no curto prazo. Reportamos nesse trimestre, mais uma vez, uma taxa de arrecadação recorde e a gente tem visto essa tendência no curto prazo. Então, a gente entende que com as ações que a gente vem fazendo, né, a gente tem colhido bons resultados de inadimplência, tirando esse resultado que teve esse one-off aí da empresa de telecom. Para esse segundo TRI, a gente vai fazer o aproveitamento do momento positivo gerado pelo programa Desenrola, né? A gente deve estar lançando aí em breve a campanha de mídia de regularização de dívidas, né? Com um investimento bem expressivo para também poder aproveitar, né? Tanto o interesse, né, da população, quanto também a mídia que tem sido gerada nesse tema.
Quanto ao efeito que você comenta na AMS, a gente já tem nesse TRI todo o efeito completo, né, refletido no resultado. Já faz um ano, né, dessa modificação de que o governo do estado ele tinha um subsídio adicional, né, para os clientes de tarifa social, e nesse resultado já está refletido por completo, né? Não tem efeitos previstos para o futuro dessa mudança de regramento. Lembrando que para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior da sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam a sua pergunta ao vivo. Lembrando que para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam a sua pergunta ao vivo. Aguardem enquanto coletamos as perguntas. Vamos à nossa próxima pergunta. É do Pedro, da Sul América Investimentos. Pedro, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Pedro, pode prosseguir, por favor. Bom dia, pessoal, tudo bem? Obrigado por escolher minha pergunta aqui. Eu queria tirar uma dúvida sobre a renovação das concessões de distribuição. Como é que vai funcionar com a base de remuneração regulatória após as renovações? Elas vão ser redimensionadas e eventualmente indenizadas ou elas seguem normalmente a partir de onde elas já estavam? E eu tenho uma segunda aqui que é sobre a perspectiva de desalavancagem da companhia, uma vez que me parece que as revisões tarifárias regulatórias ainda devem demorar a fazer efeito no ganho de EBITDA da companhia. Tá? O Pedro, eu acho que aqui você, né, quando você está falando aqui sobre base de ativos, acho que a sua preocupação mais era sobre a VNR, né? Estou assumindo que é isso, né? Com a BRL não acontece nada, ela segue do jeito que está, né? Você só tem uma recontabilização, né? Uma parte que é intangível e financeiro, ele se inverte nessa posição e aí tem a sua depreciação, né? Mais alongada, né? Mas os grandes efeitos de VNR, isso vão se dar a partir realmente das datas de cada aniversário de cada uma, tá? Ali começa a fazer um pouco de diferença ali. Então, em termos de resultado, vamos dizer, contábil, né? Tem pouco impacto agora e vai ter impacto mais adiante, né? Sobre a alavancagem, né? A gente, como você está vendo aí, você está tendo uma dinâmica de mercado ainda interessante aqui na região da Energisa, você vê crescendo 3,5%, o Mercado Brasil caindo 0,3%, se não me engano, 0,5%. Então, assim, vai ter, sim, geração de caixa com o tempo, tá? E uma coisa que deve vir com o tempo, né? Você está se referindo às revisões tarifárias, né? Está dentro do processo, ainda por ser regulamentado, né? O reconhecimento de ativos anuais, pelo menos de parte dele, tá? Não está sendo discutido isso ainda, né? Isso vai ter um certo alívio, porque você vai ter algum reajuste, algum reconhecimento antecipado e não a cada período de 5 anos, tá? E, obviamente, a gente acredita que, vamos dizer, o nível de taxa de juros, né, deve cair, ele está mostrando essa linha, né? E a questão é a velocidade dessa queda, depende um pouco aí das condições aí globais e brasileiras também, né?
Lembrando que, para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam a sua pergunta ao vivo. Vamos à nossa próxima pergunta. É do Reinaldo Veríssimo. Reinaldo, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Reinaldo, pode prosseguir, por favor? Obtivemos algum problema técnico com o Reinaldo? Eu vou seguir com a leitura da pergunta. Parabéns pelos resultados. Dúvida: o valor previsto de investimentos já está considerando as renovações de concessões antecipadas? Sim, sim. No caso, já está considerando, sim. Tá? Lembrando que, para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam a sua pergunta ao vivo. Lembrando que, para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam a sua pergunta ao vivo. Aguardem enquanto coletamos as novas perguntas. Não havendo mais perguntas, encerramos a sessão de perguntas e respostas. Encerramos a videoconferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2026 da Energisa. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigada aos participantes e tenham uma boa tarde.